Estamos de volta depois do rápido intervalo. A onda de calor que atinge o sul, sudeste e centro-oeste do país tem ganhado destaque na mídia. A pergunta que nós fazemos é: será que ela chegará ao Nordeste? Chegará aqui na nossa região? Fernando Palmeira está ao vivo, diretamente da sala de alerta da SEMAR, e nos traz esta resposta. Fernando, traga aí o panorama ao lado do meu amigo Vinícius Pinho. Quais as novidades que nós podemos classificar que serão importantes, não só para a nossa região, para o nosso estado também, quanto à temperatura, Fernando? Bom dia, Viderlão. Um abraço para você, para toda a nossa equipe, para quem nos dá o privilégio da grande audiência da TV Mar. E esse clima aí, como é que está o tempo? O sol tenta chegar, voltar, e a chuva volta, a garoa está aí, o calor, esse mormaço, esse calor e a chuva que cai também, essa instabilidade nos chama a atenção. É por isso que estamos aqui na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, na sala de controle, né? Como é que chama a sala? Sala de alerta. Sala de alerta da SEMAR, e a gente está aqui já diante de Vinícius Pinho, que é superintendente de prevenção em desastres naturais. E ele nos fala que instabilidade é essa. Bom dia. Hoje, essa semana, a gente ainda vai passar por momentos de instabilidade em todo o estado, até porque nós estamos sob influência de um sistema que nós denominamos de cavado. Cavado nada mais é do que uma área de intensificação de baixa pressão. Isso faz com que se formem nuvens sobre a costa, trazendo esse pouquinho de chuva aqui no nosso estado. Mas não é nada significativo, nada que possa trazer grandes problemas, porque é só essa chuva leve, intercalada com momentos de tempo seco. Pelo menos essa semana vai ficar assim. Tecnicamente, o que é que se poderia dizer? Dá uma ideia de que o El Niño pode estar trazendo influências nessa instabilidade? Nessa instabilidade não, mas a partir da semana que vem, com a chegada dessa massa de ar seco e bastante quente, que deve atingir também o estado de Alagoas, sim. Aí isso já pode ser também influência do fenômeno El Niño. Mas, além disso, essa onda de calor que está prevista para os próximos dias, ela é influenciada principalmente por sistemas de alta pressão. Quando a gente tem um sistema de alta pressão, principalmente na região do Planalto Central do Brasil, que a gente já está entrando numa época mais seca naquela região, porque já acabou o período chuvoso em toda essa faixa central do Brasil, essa onda de calor ela tende a ser bastante intensa. E essa onda de calor que a gente vai registrar semana que vem, ela pode provocar temperaturas bastante elevadas também, principalmente na metade oeste do estado, no agreste e no sertão do estado de Alagoas. O chamado aquecimento global, quando especialistas afirmam que a queima de combustíveis fósseis torna esses eventos extremos, como ciclones lá no sul do país, enchentes, etc. Temos alguma coisa a ver também com isso? Com certeza. A ocorrência, o aumento da incidência de desastres naturais, de fenômenos extremos, ele pode estar sim vinculado ao aquecimento global, às mudanças climáticas. Então, cada vez mais a gente vem percebendo um aumento de extremos, seja extremos de chuvas, extremos de seca, temperaturas extremas, que é o que a gente vai observar na próxima semana em grande parte do Brasil. Aqui nem tanto, mas a gente também vai perceber um aumento nas temperaturas. Falando de previsões, o que é que a gente poderia dizer para Alagoas, a partir do litoral, Zona da Mata, Agreste e Sertão? Para esses próximos dias ainda temperaturas numa ligeira elevação, um pouquinho de chuva, intercalado com períodos de tempo seco. No Agreste e no Sertão o tempo já deve ficar mais seco, mas no dia de hoje a gente ainda registra um pouco de chuva, tanto no Agreste quanto no Sertão. A partir de amanhã, tempo mais seco naquelas regiões, mas semana que vem sim, que nós teremos tempo bem mais firme e quente em todo o estado, com bastante sol e bastante calor. Primavera está chegando e a partir de que dia nós já podemos, quem sabe, ter realmente uma mudança de clima no Nordeste, em especial em Alagoas? Com a chegada da primavera, agora no final dessa semana, a nossa expectativa é que a partir da próxima semana, já nesse fim de semana, nós tenhamos bastante sol, bastante calor em todo o estado de Alagoas e assim por diante na semana que vem toda, com muito sol e calor.
E a equipe aqui da Sala de Alerta está assim, olha, ninguém se desliga, todo mundo atento, não tem hora nem para comer, não para nem para comer esse pessoal por aqui, trabalhando diuturnamente, varando madrugada, de olho nas telas. Olha só, a concentração desse pessoal, sob o comando do Vinícius Pinhos. É isso, meu filho. Aqui, tudo atento para mostrar para a gente, dizer para você como a temperatura está, como deverá ficar, enfim, e prevenir, acima de tudo, os eventos, os cataclismos que, infelizmente, acontecem no sul do país e podem acontecer a qualquer momento. É o que a gente não quer mais, o que a gente quer mesmo é deixar você bem informado, principalmente você que nos acompanha e no jornalismo da TV Mar, a exemplo do TV Mar News. Aqui, da Sala de Alerta da Semar, com as imagens de Chico Nogueira e Fernando Palmeira para a TV Mar, da organização Ronaldo Melo, no canal 525 NET. Claro, Videlan, é com você. Um abraço, Fernando, para você, sempre atento, né? Aqui, viu, Emerson? Sempre atento, nosso mineirinho também, versátil ali, trazendo toda a interação conosco, nessa participação do repórter Fernando Palmeira, deixando em primeira mão, né? Essa mensagem aí, o pessoal da Semar, que tem feito um trabalho também através da Sala de Alerta, uma previsão muito apurada dos fatos que acontecem, principalmente de ordem climática, para orientar a população, tá certo? Um abraço, Fernando Palmeira, para você mais uma vez. Hoje, como todos sabem, terça-feira é dia do quadro Penal News, com a participação também de um grande amigo, Bruno Calado, advogado criminalista, que traz como tema em sua participação hoje importunação e assédio sexual. É o tema de hoje no Penal News. Já com o Bruno aqui do nosso lado. Tudo bem, Bruno? Tudo prazer bom, mais uma vez aqui no Penal News, né? Nos dando esse prazer do bate-papo. Dois temas importantes, né? Assédio e importunação sexual, né? Como nós podemos trazer com clareza para o telespectador a diferença entre esses dois crimes, Bruno? Bom dia. Bom dia, Videlan. Bom dia a todos os telespectadores da TV Mar. Prazer imenso. Toda terça é muito prazerosa, porque eu venho aqui a essa emissora que tão bem me recebe e fico rodeado por tão boas companhias, né? E hoje trazemos esses crimes de cunho sexual, Videlan. E eu ainda vou acrescer mais um delito, que é o delito de ato obsceno, né? Que é passível também de ser confundido com os delitos de importunação sexual e de assédio sexual. Estamos acompanhando alguns episódios, né? Em Universidade de Medicina, em Santo Amaro, em São Paulo, né? Outro num banco de Brasília, outro na rua, no dia a dia, que um cidadão numa bicicleta passa e apalpa as nádegas de uma moça, de uma senhora que estava transitando, né, na calçada. Então, vários episódios, eles ilustram como exemplos concretos esses delitos de cunho sexual. Mas, primeiramente, é necessário que nós façamos uma distinção desses delitos, Videlan. O crime de importunação sexual, e aí o mais grave desses três delitos, importunação sexual, assédio sexual e ato obsceno. O crime de importunação sexual, ele consiste na prática, certo? Sem a anuência de uma outra pessoa, e quando esse delinquente, ele apalpa, toca, lambe, desnuda-se, ejacula em público ou masturba-se em público, certo? Veja quantos núcleos do tipo. Núcleo do tipo é o verbo principal que tipifica aquele delito. Veja quantas possibilidades de cometer esse delito de importunação sexual, né? Desnudar-se, ficar nu, masturbar-se, ejacular em público, apalpar um terceiro sem a sua anuência, certo? Tudo isso o sujeito incorre no delito de importunação sexual, diferentemente um pouco de assédio sexual. O assédio, ele presume uma questão hierárquica. Então, para que o assédio sexual aconteça, determinado delinquente, ele deve ter uma ascensão hierárquica sobre uma outra pessoa. Então, para ilustrar melhor isso aí, nós temos o exemplo do chefe, certo? Que ele seduz a sua secretária, por exemplo, e ela relutante, mas ele ameaça demiti-la caso ela, por exemplo, não saia com ele depois do expediente. Isso é um crime de assédio sexual, Videlan. Ele prevalece-se desse grau de superior hierárquico, certo? Para cometer esse delito sexual dentro de um ambiente de trabalho. É dentro de um ambiente de trabalho. Veja que o assédio sexual, ele traz requisitos mais específicos, né? Mais próprios para a sua consumação, diferentemente do delito de importunação sexual, que é um delito mais genérico, mais passível de acontecer. E o ato obsceno é quando você pratica
qualquer ato de cunho sexual em público, certo? A fim de denigrir a moral daqueles que estão em volta. O ato obsceno, Viderlan, se difere da importunação sexual. Veja, o ato obsceno, desnudar-se, por exemplo, é um ato obsceno. Mas ele se difere da importunação sexual, porque a importunação sexual ela é dirigida a algum público específico. Tá. Diferentemente do ato obsceno. O ato obsceno não tem um público específico. Onde ele estiver, no meio da rua, ou nessa quadra de esportes, por exemplo, dentro de uma universidade, onde aconteceu esse episódio com alunos de medicina lá em São Paulo. Coletiva essa situação. Coletiva. 2 casos, né, na verdade, que nós podemos colocar nesse tema de hoje, Bruno, e eles ocorreram no país em menos de 48 horas. Né? Um desses foi essa situação da masturbação coletiva que aconteceu, né, em um ginásio. Isso. Muita gente acompanhando, e a situação recente que você acabou de relatar, que tem também casos frequentes no dia a dia, que são, por exemplo, importunação dentro do ônibus ou coletivo. Com certeza. Aqui em Maceió, por teve exemplo, caso de ejaculação dentro de transporte público. Pois é. Né? O sujeito ejaculou em cima de uma mulher que estava lá, né, de uma passageira de um transporte o público. cidadão entrar numa agência bancária e tirar a roupa. São entendeu? crimes repugnantes, Videllan. Quando nós trazemos crimes de cunho sexual aqui ao Penal News, são crimes que trazem uma repugnância, um nojo, né? Um repúdio muito grande. Nós ficamos enojados de presenciarmos crimes dessa natureza. E mais enojado ainda eu fico quando eu vejo que a pena desses delitos são tão ínfimas. O delito de importunação sexual, por exemplo, ele é trazido no artigo 215-A do Código Penal, certo? Traz uma pena de 1 a 5 anos. O delito de assédio sexual, ou seja, o chefe que constrange, né, aquela secretária sob a pena de demiti-la caso ela não atenda aos favorecimentos sexuais dele, ele comete um crime de uma pena de 1 a 2 anos. E o ato obsceno, uma pena de 3 meses. Veja, então você ficar nu em via pública, né, se mostrar em via pública, cometer um ato obsceno dessa natureza, você terá uma pena de 3 meses, uma pena máxima, né, a ser respondido, se é que vai ser condenado, vai preencher um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência. Então, são delitos com penas baixíssimas. E aí fica o apelo aqui, né, ao Legislativo para que aumente as penas dos crimes de cunho sexuais, né, para que sejam mais evitados. É preciso ter também muito cuidado na dose quando se avalia o grau, por exemplo, o estado mental daquela pessoa. Muitas vezes até advogados, eles recomendam como mecanismo de defesa para diminuir um pouco a necessidade até do seu cliente ir parar realmente por trás das grades. Esse artifício, Bruno, é preciso saber também dosar essa situação? Com certeza, Videllan. Eu já presenciei, por exemplo, na rua, pessoas com distúrbios mentais, né? Pessoas em situação de rua e estavam desnudadas. Claro, uma pessoa dessa ela não está dolosamente cometendo um crime de ato obsceno. Lógico que há transtornos mentais ali que afastarão a culpabilidade desse delito. Né? Mas, por exemplo, existem exames para isso também. Existem exames que atestam, né? Perícias através de exames médicos que atestam a desconformidade mental, né? A patologia mental. Mas, Videllan, vamos nos ater a esse episódio acontecido aqui atualmente, que na verdade não foi atualmente, aconteceu entre os dias 28 de abril e 1º de maio, mas só veio tomar forma agora a partir do engrandecimento midiático, né? E aí a universidade hoje expulsou 6 daqueles delinquentes todos, que eu ainda achei pouco. Tinham muito mais de 6 pessoas ali cometendo aquele delito de ou importunação sexual ou ato obsceno. Isso será melhor investigado e imputado através, primeiramente, do delegado de polícia, depois de promotor de justiça. Né? Como eu disse, é muito fina a diferença entre os crimes de ato obsceno e de importunação sexual. A diferença básica é para quem se dirige. Ali eles estavam dentro de um ginásio poliesportivo, em uma copa universitária, e começaram a desnudar-se, a masturbar-se, certo? Masturbarem-se, enquanto jogadoras de vôlei feminino estavam em quadra. Né? Disseram eles que isso era uma conduta típica nos jogos, né? Nos torneios ali daquela universidade. Injustificável. Mas, injustificável, é uma putrefação moral, né? Um declínio de costume moral muito grande. E eles devem sim ser punidos tanto administrativa quanto penalmente. Administrativamente já foram punidos com a expulsão da Faculdade de Medicina. Não todos, muito mais deveriam ser punidos também, mas penalmente também deverão responder a delitos dessa natureza. Agora vamos falar dos crimes raros ou frequentes, neste caso, nesses 2 momentos em que você trouxe como tema, importunação e assédio sexual, Bruno.
Veja só, Videlan, não são crimes raros de acontecerem. Como eu disse, acontecem com frequência. Nós temos um instituto chamado cifra negra. Certo. O que é a cifra negra? A cifra negra é quando o crime ele acontece, mas ele não chega ao conhecimento da autoridade, não chega ao conhecimento oficial do delegado de polícia, numa delegacia de polícia. Aquela pessoa que foi alvo daquele delito não vai lá noticiar o fato. Então, não há como implementar delitos dessa natureza numa estatística real. Por exemplo, não há como a gente saber se 10 crimes foram cometidos por dia, se só duas vítimas foram à delegacia noticiar o fato. Os outros 8 levaram por menos ou então chegaram em casa, choraram dentro do seu quarto, foram acalentados pela sua família, né, e disseram para não colocar aquilo para frente, até para não se expor. Né? Então, a cifra negra é isso. Quando há essa obscuridade na realidade de estatística desses crimes. Mas são crimes que acontecem com muita frequência, Videlan. Outro sujeito agora, me parece que ontem, num banco em Brasília, entrou no banco, desnudou-se e começou a se masturbar na frente de uma funcionária desse banco. Veja que falta de pudor, que falta de sanidade mental. Um sujeito desse só pode ser um psicopata. Né? E aí... Só que a população, Bruno, por outro lado, também tem adotado aquela medida de defesa com as próprias mãos. Não tem muitas vezes nem esperado a chegada da segurança pública, que é o braço do Estado naquele momento. Chamamos de linchamento. E aí o povo não tem aceitado muito essa situação. Isso é um cenário preocupante, Bruno, para o futuro, diante de condições como essa, que nós estamos vendo casos frequentes de importunação sexual e, ao mesmo tempo, uma revolta da sociedade? Com certeza, Videlan. Os casos de linchamento, muitas vezes, eles acontecem pela descrença da atuação da polícia e do judiciário. Então, se a sociedade acreditasse veemente que ali, logo após aquele delito, estaria a polícia reprimindo aquela conduta e depois aquele indivíduo ia responder juridicamente, né, ia ser punido na forma da lei, talvez o linchamento fosse evitado. Mas a sociedade está tão desacreditada com a impunidade que vem acontecendo, né, com a falta de investigações plausíveis, de punições justas, certo? Que aí acabam cometendo atitudes dessa natureza, que são os lixamentos. Aconteceu, inclusive, eu acho que foi ontem, um sujeito, acho que foi em Messias, que atropelou uma jovem. Né? E aí lincharam esse sujeito. E tocaram fogo no carro dele. Tocaram fogo no carro dele. Então, assim, acontece muito isso pela descrença da sociedade, justamente no poder de polícia e no poder judiciário. Muitas vezes isso acontece, a sociedade está farta da impunidade, né, da morosidade judicial, inclusive, e acaba cometendo atitudes dessa maneira. Bruno, muito obrigado pela sua participação aqui em mais um Penal News. Na quinta-feira teremos um novo encontro. Aliás, na terça-feira que vem nós teremos um novo encontro aqui na programação da TV Mar. Tá combinado? Com fé em Deus, meu amigo, eu mando a você um abraço, um forte amplexo, bem como a todos os telespectadores da TV Mar. Nós vamos agora a um rápido intervalo. Na volta, o terceiro e último bloco do TV Mar News. Continue conosco, voltamos já.